Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta com mais uma edição do programa Despertar Espírita, sempre tratando de assuntos da doutrina espírita, do aprendizado que a doutrina espírita nos oferece, nos oportuniza, nos motiva a continuar buscando. E é por isso que estamos mais uma vez aqui reunidos, com a companhia do Jorge Brandão, da Márcia de Fô, hoje sem o nosso Diógenes Chaves, né? Está com um problema de saúde passageiro, temporário, com certeza na próxima e nas próximas edições estará mais uma vez conosco, completando o nosso quarteto aqui, tradicional desses nossos encontros para tratar de vários assuntos da doutrina espírita. E para você que está em casa nos acompanhando, se quiser já pegar o seu Livro dos Espíritos, ou outras obras da doutrina espírita, no Livro dos Espíritos nós vamos tratar hoje de um assunto que está no capítulo 7, item 8, que é esquecimento do passado. Esse é o nosso tema de estudo hoje, esquecimento do passado. E aí eu começo formulando a primeira pergunta para o Jorge, para a Márcia, né? A partir da questão 392. Por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? Perde a lembrança? E por quê? Jorge. Bom, é uma alegria estarmos aqui mais uma vez, né, compartilhando os conhecimentos da doutrina espírita. Estamos aqui aprendendo juntos, né? Que Jesus abençoe a todos nós, nos inspire e que nós possamos tirar um ótimo proveito desse tema que instiga tantas pessoas, né? É verdade. Bom, eu gostaria de lembrar que Deus é soberanamente bom, justo, misericordioso, a inteligência das inteligências, né? E todas as suas leis, né? Tudo que Deus fez é perfeito. Assim como esse esquecimento do passado é necessário. É necessário para o nosso crescimento. E é isso que nós vamos aqui hoje tentar elucidar, né? Tentar esclarecer, porque a doutrina espírita tem essa capacidade de nos trazer luz, né? Na verdade, o espiritismo ele não quer catequizar ninguém. Ele quer que nós possamos apresentar a nossa melhor versão nesta existência. E nós estamos hoje aqui na nossa melhor versão, dentro da fieira das encarnações, né? Então, o esquecimento do passado, ele é benéfico, porque se nós fôssemos lembrar de todas aquelas atrocidades, né, que nós já cometemos, né, porque nós somos espíritos longínquos, né, que vivemos em eras bárbaras, né? Se nós fôssemos lembrar de todas as nossas atrocidades, nós hoje não teríamos condições de equilíbrio, condições emocionais para conviver com isso. E se nós fôssemos também lembrar de algumas glórias que nós tivemos, nós também, isso nos causaria uma vaidade muito grande que nos perturbaria. Então, o importante é saber que nós estamos aqui hoje em função do que nós fomos, né? Das nossas existências passadas nos trouxe até aqui. Então é muito importante que a gente tenha essa compreensão, sabendo que nós estamos na nossa melhor versão, mas que ainda estamos longe, muito longe da perfeição. Então, na sabedoria divina se manifesta através das suas leis, e uma das principais leis é a lei de causa e efeito. Nós somos hoje o efeito de uma causa anterior. E estamos hoje aqui para resgatar e para evoluir. Nós somos hoje o resultado e o produto do que nós fomos no passado, tá? Com as nossas aquisições, com a correção de algumas imperfeições e com muitos débitos ainda, né, que carregamos. E seremos no futuro sempre o resultado também do nosso processo de aprendizagem de agora. O Jorge falou, Márcia, que esse esquecimento é benéfico. Como é que pode ser benéfico o esquecimento do passado? E por quê? Essa é uma pergunta bem comum, né? Inicialmente se questiona o porquê não lembrar. Eu acho que muitos de nós também, hoje que já temos um tempinho um pouco maior, né, se deparando com algumas questões, algumas obras, para nós ainda causa algumas situações
né? O fato de não lembrar de algumas coisas, aquela busca de captar pela intuição, ter algumas respostas um pouco mais claras de algumas coisas, poderíamos pensar assim, qual o caminho eu devo seguir nessa decisão importante da minha vida hoje? Apesar de eu já ter o conhecimento da vida passada, a convicção desse processo, como eu faço para não errar? Como eu consigo acessar para saber o que eu decido nesse momento com as pessoas envolvidas? Esse questionamento vem para a gente, apesar da gente já ter, de certa forma, uma clareza desse contexto e uma aceitação. Isso que o Jorge trouxe é muito importante, mas esse conhecimento, como ele traz, né, de ser benéfico não lembrar das histórias pregressas dolorosas que a gente teve, isso não é fruto de uma análise sem reflexão. Para chegar nessa resposta, precisa toda uma identificação do conteúdo, da lógica divina no processo, claro, acanhadamente dentro daquilo que a gente consiga acessar e compreender, dadas as nossas limitações. Mas é preciso se debruçar em cima de propostas, de teorias, de teses espirituais, né, de lógica divina na criação, para que tudo isso se encaixe num terreno que seja fértil e não seja simplesmente mais uma crença que eu posso perder a qualquer momento. E isso é uma grande bênção que a doutrina espírita nos traz. Essa possibilidade de compreender pela razão, né, o porquê das coisas. Né? Embora a gente saiba que Deus é perfeito, né, em todas as suas leis, quando nós temos essa compreensão, isso nos facilita, até pelas limitações nossas. Né? Pois é. Então, para a gente conseguir responder essa questão especificamente, a gente percebe que há necessidade da gente tratar de alguns outros pontos aqui também. O Jorge trouxe essa questão dessas vidas passadas. A reencarnação é algo que não tem como ser deixado de fora numa análise do esquecimento do passado, né? A lógica de todo esse processo. Aliás, a reencarnação abre portas para muitas formas da própria compreensão daquilo que a gente busca. E a partir daquelas perguntas tradicionais que a gente está ouvindo toda hora. De onde é que eu vim? Para onde é que eu vou? E antes disso, até quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? E o que é que eu estou fazendo aqui? Esta é uma grande questão que Kardec transforma em pergunta aqui na questão 132 do Livro dos Espíritos, né? Quando ele pergunta para a espiritualidade, qual é o fim objetivado? Qual é o objetivo da encarnação? Da encarnação. E a espiritualidade responde, Deus impõe a encarnação para que possam chegar àquilo que é o nosso destino, a perfeição. A perfeição. É uma das perguntas, não vou dizer que seja das mais longas, mas é uma pergunta bem detalhada, essa da questão 132, e que eu gosto muito, tanto quanto da questão sobre reencarnação, 167, né, sobre reencarnação, qual o fim objetivado da reencarnação, que é uma resposta mais curta. Expiação. Melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde a justiça? E aí a gente pode debater muito cada termo, cada expressão, assim como na questão da encarnação, que depois nos remete às formas de cumprirmos a nossa missão, até chegarmos à compreensão da nossa missão, que passa antes também pela expiação e depois pela cocriação. Mas aqui na questão 393, Kardec, que sabia perguntar, né, como poucos, tanto que são 1019 perguntas que ele formula e que depois traz para o Livro dos Espíritos. Né? E aqui na 393 ele pergunta, de que maneira pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que ele não se lembra? Ele dá uma certa questionada, né, na espiritualidade, que na questão 392 responde que o homem não pode nem deve saber tudo. Aquilo que o Jorge falou na introdução. Deus o quer assim em sua sabedoria. Sem o véu que lhe cobre certas coisas, ficaria deslumbrado. É como aquele que passa sem transição da obscuridade à luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais
ele mesmo. Vejam só essa resposta aqui, né, da espiritualidade. Pelo esquecimento do passado, o homem é mais ele mesmo. Muito, muito interessante. E eu gostaria de lembrar também que o esquecimento do passado, ele é provisório. Não fica sepultado para sempre. Nós vamos um dia ter acesso a esse passado, né? Quando nós estivermos mais evoluídos, quando nós pudermos relembrar esse passado sem nos desequilibrarmos, né? sem entrarmos em pânico, quando nós entendermos o processo com mais profundidade. Então, em mundos mais evoluídos, né, nós vamos ter condições de relembrar tudo isso. Assim como hoje, por exemplo, a gente que é jovem há mais tempo, não é, Vicente? Isso. A gente lembra das nossas peraltices de infância até com certo humor. Né? Porque nós já passamos por isso, estamos bem distantes disso, né? E já sabemos que naquele momento nós realmente não tínhamos essa compreensão. Então, quando nós evoluímos, né? Quando nós evoluirmos mais, quando nós estivermos em mundos mais evoluídos, com certeza nós vamos poder ter acesso a essas lembranças. Hoje nós lembramos o necessário. O que é o necessário? Nós lembramos através da nossa consciência que nos aponta muitas vezes, olha, não vai por esse caminho, né? Pensa bem, reflete, né? E também lembramos pelas nossas tendências que nós temos hoje, né? Principalmente aquelas más tendências, né? Que nós temos hoje, aqueles impulsos. Isso aí está configurado o nosso comportamento em vidas passadas, né? É verdade. Então, a lembrança, ela é parcial dentro das nossas possibilidades e dentro da perfeição da lei divina. Das nossas possibilidades e das nossas necessidades. Exatamente. A resposta dessa questão mesmo, a espiritualidade responde a Kardec, que quando o espírito retorna à pátria espiritual, se desenrola a vida toda. A vida toda. A última, né? Claro. E esse procedimento, esse processo, ele já é doloroso para o espírito. Ele já é doloroso. Porque quem de nós tem um passado recomendável? Não vamos nem para outra vida. Vamos trabalhar nessa encarnação. Só nessa. Só nessa. E já basta. Como complicado lidar com algumas coisas, né? Então, imaginemos a gente ter um histórico de muita coisa. Porque no primeiro momento de desencarnar lá no início, dependendo da evolução do espírito, os acessos a esses processos passados são mais recentes. Mas com o passar do tempo, muita coisa bem do passado de outras existências também vem nessa experiência. E esse processo todo complicado, de certa maneira, nos paralisa. Pensemos num problema que está acontecendo essa semana da nossa vida que a gente tenha que resolver. Isso. Tem que resolver. Eu tenho que fazer outra coisa importante também. Tem uma reunião agora, tem que tratar de determinado assunto, tem que resolver outra questão. São vários... Mas aquele problema tá me incomodando. Tá latejando. Ele não vai interferir em todas as minhas atitudes. Vai. Claro. Eu vou estar mais irritada, mais temperamental, eu vou estar sem paciência, eu vou estar com aquilo me preocupando, não tenho cabeça para isso agora. A gente vê com umas coisas de pequena monta, recentes na nossa caminhada. Nos abalam e impedem a realização de um processo à altura do que necessita ser realizado. Eu tenho que sentar com meu filho agora, isso é importante para a caminhada evolutiva dele. A forma como eu vou transmitir para ele essa questão é para a vida. E eu estou negligenciando nesse processo porque eu estou preocupada com outras coisas materiais ali e problemas que eu tenho que resolver e aquilo ali, estou sem paciência. E a gente vê assim como a gente vai tendo problema de resultado naquilo que é a nossa tarefa principal, muitas vezes, por conta de pequenas coisas. Agora reproduzamos isso para a questão espiritual, de lembranças de vidas passadas mais complexas, quando trazemos essas atrocidades que o Jorge relatou no início aí, talvez, né, de situações e contextos que a gente não se lembre, mas que as tendências nos indicam. Meu temperamento mais difícil em determinadas áreas demonstra a minha dificuldade com os nãos, o orgulho, o egoísmo, né? Então todo esse processo, de certa forma, vai interferir, quer queira, quer não. É verdade, e eu acho muito, muito interessante, né, essa explanação que a Márcia fez, porque nos remete a muitas reflexões. Eu estava procurando aqui localizar no Livro dos Espíritos as questões que tratam, né, objetivamente disso que o Jorge falou, que tu abordasses agora e ampliasses, né? E que é exatamente isso, porque tem a questão 304, que o título é Lembrança da Existência Corporal. E aí Kardec pergunta, na 394, sem fugir do nosso tema de hoje, mas também faz parte. O espírito se lembra
da sua existência corporal, o espírito, aí somos nós desencarnados, nós voltando para a erraticidade, né? E aí, vamos lembrar das nossas existências corporais, e a resposta, sim, respondem, né, os espíritos consultados por Kardec. Quer dizer, tendo vivido muitas vezes como homem, recorda-se do que foi, e te asseguro que por vezes, aquilo que o Jorge falou, se ri apiedado de si mesmo. O espírito, quando volta e começa a lembrar de encarnações anteriores, da mais recente e de outras, acaba rindo daquilo que em muitos momentos se constituiu em grande problema, em grandes problemas, tiraram do rumo, né? Mudaram muitas vezes o norte, né, no caminho que se estava planejado, que se estava seguindo, em função de questões que depois isso acontece agora. Imagine depois a gente olhando, né, digamos assim, lá do alto, porque não é do alto, né, mas da espiritualidade, o que passamos, coisas sem sentido, e que muitas vezes ocuparam parte, né, dos nossos pensamentos e nos desviaram. Quanto tempo perdemos? Quanto tempo perdido, né, por coisas que não têm a importância que pareciam ter. Mas nós olhamos, sim, para as nossas vidas passadas, quando voltamos para a erraticidade, e, é claro, aí com maior clareza, com maior dimensão. O drama emocional que se vive no momento em que a situação está acontecendo, né, ele impacta demais nas nossas atitudes, né? Então, não é que a gente desconsidere o que aconteceu no processo, mas hoje, com um olhar mais maduro, eu consigo revisitar o processo com um outro olhar, fora e distanciado. E aí entra a chave de tudo isso, que é a reencarnação. Por isso a reencarnação é uma bênção. O recomeçar de novo é uma bênção divina no processo de reconstrução de nós mesmos, né? Adequar para tudo, começa do zero, reprocessa as coisas, reaprende, desde pequenininho tô ensinando de novo, esqueceu tudo. Aquele procedimento me distancia da dor, do sofrimento, da mágoa, da culpa, temporariamente. O processo do inconsciente, ele vem vindo, mas ele vai jogando na encarnação atual de maneira adequada, na proporção que necessita, se eu tiver a maturidade também de buscar acessar isso, né? Para que eu consiga ter uma vida aqui, lidando com todo esse passado. Não que ele não vai fazer diferença. E isso é muito importante a gente frisar. Ele vai interferir. Ele vai. Porque ele é eu, né? Esse passado sou eu. É minha história. Eu sou um somatório de passados. Exato. E a gente não tem como desconsiderar isso. E é por isso que hoje a psicologia, a ciência médica, trabalha muito a questão do comportamento, do sentimento, né, de todo esse processo, trazendo também uma alusão às nossas construções ao longo da vida. Hoje já temos a psicologia ali trabalhando com a possibilidade e a aceitação do intraútero. Já é um grande avanço. Ainda que a gente não esteja adentrando um patrimônio passado, passando esse portal, a gente está passando por um processo de inconsciência onde a biologia questiona o cérebro. Como vai lembrar se não tinha cérebro ainda ali? Mas vem a psicologia e traz, como eu não sei, mas lembra. Lembra e consegue provar. Né? Então isso já é um grande avanço e nos possibilita reflexões. Sim, e esse caso, só para encerrar esse bloco, esse caso que tu falou da questão das nossas, a interferência das nossas emoções nas nossas decisões, no nosso comportamento, dentro dos nossos desafios, é muito interessante, porque eu sempre falo, não devemos tomar decisões de cabeça quente. Né? Há uma tendência muito grande de nós tomarmos decisões erradas, equivocadas, até no caso do suicídio. Né? Tomar uma decisão sobre uma pressão enorme, né? Há uma tendência muito forte de cometer o erro. Da mesma forma, como eu já comentei aqui, de nós estarmos muito felizes e prometermos algo que nós não podemos cumprir. Né? Agir sobre aquele impacto forte do momento. Quantas vezes isso realmente acontece conosco, nos dois sentidos, como disse o Jorge, né? Nos dois sentidos. Quantas vezes, depois que passa tudo aquilo, a gente se dá conta e percebe que não faria o que às vezes é induzido por esse momento, por esta instabilidade,
por esse desequilíbrio, ou por essa euforia momentânea. Porque isso apaga a nossa capacidade de raciocínio. Nós não conseguimos pensar, nós ficamos focados e só conseguimos enxergar aquilo. Né? E aí não há a possibilidade de cometer um erro é muito grande. É né? verdade. Por isso a importância de falar, de conversar, de dialogar, né? De dar tempo. Tem um ditado que diz que o nosso melhor conselheiro é o travesseiro, né? É o travesseiro, né? É verdade. Então, é verdade. dar tempo ao tempo, né? E como regra bem singela, ensinada por Chico, né? Chico Xavier, quando sofrer alguma ofensa, tome um gole d'água. Tome um gole d'água, mas não engula. Não engula. Para quê? Para que as palavras não saiam naquele momento da mente quente em que você gostaria de dizer tantas coisas, tantos impropérios do mesmo. E se arrepender depois. E se arrepender depois. Se arrepender depois. Vamos então ao nosso intervalo, voltamos em seguida para continuarmos falando sobre esse tema, né, que tanto desperta o interesse, o nosso e com certeza de tantos que estão agora nos assistindo. Despertar Espírita já volta. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Escola Nossa Senhora da Providência, 57 anos educando com base nos princípios pedagógicos guarnelianos. Faça parte dessa história. Atendemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência, educar pelas vias do coração. Fone 3221-1862. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vencer mais. Assine agora pelo WhatsApp 55-3213-7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. A rede de postos DSL completa 7 anos com combustível de qualidade Santa Lúcia. Unidades modernas, estrutura e serviços para atender com conforto, agilidade e excelência. Para quem é fiel DSL, a rede oferece o aplicativo Postos DSL. Com ele, os clientes têm desconto no combustível e participam das promoções e programa de pontos para a troca de brindes e produtos da loja. Postos DSL Santa Lúcia, agora com 7 endereços em Santa Maria. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta com o programa Despertar Espírita, que você pode acompanhar no canal 526 da NET, tá? Através da TV Diário, que tem concedido para a divulgação da doutrina espírita esse espaço tão importante. Jorge, no nosso bloco anterior, ficou a questão ainda da 393, né? Para você que está em casa aí nos acompanhando e que já está com o Livro dos Espíritos, né? Então vamos lá, na questão 393. De que maneira pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas
de que não se lembra. Isso é uma questão, como nós falamos no início, a Márcia também lembrou, né, que muita gente pergunta, e foi o motivo do nosso programa hoje, porque foi através de uma pergunta dessas que... Aqui no diário. Aqui no diário, que disseram, mas como eu não me lembro, né? Como é que eu vou ser responsabilizado por algo que eu esqueci, né? E aqui na resposta fala, com o esquecimento do passado, o homem pode ser ele mesmo. E essa questão é importante porque, olha só, o que seria eu ser eu mesmo? Porque se eu lembro que eu tive um desajuste com a Márcia, e eu estou aqui, um desajuste sério com a Márcia na minha vida passada, e eu encontro a Márcia e lembro, eu posso dizer assim, bom, eu vou tentar dar uma amaciada nisso, vou tentar resolver, porque eu tô em débito com a Márcia. Agora, se eu não lembro, e eu sou gentil com a Márcia, eu faço o bem pelo bem, sem me preocupar por o porquê eu estou fazendo, mas no sentido da caridade verdadeira, no sentido da amorosidade, é muito mais verdadeiro e muito mais valioso. Não tem interesse por trás. Nada de interesse por trás. Porque muitas vezes nós, em nossas vidas, já usamos máscaras. E até hoje talvez a gente use máscaras, né? De fazer alguma coisa, às vezes, poxa vida, mas quem sabe isso me causa um bem para mim, né? Então, à medida que nós formos aprendendo a amar sem interesse pessoal, então nós vamos realmente estar evoluindo. E isso é o que nos prende na encarnação em mundos mais atrasados como a Terra, né? O momento que nós pudermos realmente amar incondicionalmente, como Jesus nos ensinou, então nós vamos conseguir uma evolução mais rápida. E esse esquecimento é providencial para isso, para sermos nós mesmos. Porque eu posso encontrar uma pessoa e dizer, poxa vida, mas aquela, vamos dizer assim, aquela mulher, eu era apaixonado por ela, agora ela está com outro. Eu vou tentar interferir. Como assim, minha mulher? Eu posso tentar interferir, criando uma confusão muito grande, uma confusão muito grande. E a reencarnação nos traz essa informação tão importante que hoje a gente vê às vezes as pessoas se fala muito, né, na questão do racismo, na questão da discriminação das mulheres, mas a reencarnação nos faz lembrar que ontem fomos mulheres, ontem fomos pretos, fomos brancos, fomos ricos, somos pobres, né? E tudo isso são todos nossos irmãos, né? Então, como que nós vamos criticar alguém por uma situação momentânea, né? Essa reencarnação nos traz essa claridade para que a gente possa realmente caminhar um pouco mais rápido. É verdade. Imaginemos uma criança, né? Nosso filho hoje, e Deus é sábio nisso, né? Coloca umas fofurinhas ali para começar uma etapa nova, espíritos milenares, às vezes perversos, em dramas, em dificuldades, que já tiveram muitos conflitos conosco, inclusive, em experiências passadas. Imagina aquele serzinho vindo ali, numa condição frágil, e eu olho para ele e me lembro de tudo. Meu carrasco. Imaginemos que eu identificasse Hitler na condição de mãe, pequenininha ali, e tivesse já a história dele passada, que o passado de Hitler é bastante complicado também, e pudesse identificar a perversidade, talvez, daquela alma, trazendo as suas dificuldades numa etapa nova, a oportunidade reencarnatória, que não vem ao caso se ele perdeu essa oportunidade ou não, mas trazendo seus dramas ali. O que eu faria? Se os homicídios acontecem hoje na fase infantil, imaginemos se eu tivesse a oportunidade de lembrar a história daqueles espíritos que estão vindo ali. Como eu seria, enquanto criança, no colo de minha mãe, ela olhando para mim e vendo talvez as atrocidades que eu cometi contra ela em etapas anteriores. Seria uma criança amada em seus processos necessários para o meu desenvolvimento adequado, para mim reaprender tudo isso que eu preciso aprender? A gente começa por aí, né? Essa questão também numa nova existência. O quão difícil seria estabelecer esses laços de afeto sem essas máscaras que você traz, né, Jorge? Realmente, como eu ia olhar para o meu companheiro, né, para os filhos que estão ali, para os amigos, né? Teria realmente possibilidade de estabelecer relações saudáveis, maduras? A gente ia viver assim, em seus dramas, um conflito muito grande interno. A ciência hoje já trabalha o quanto revisitar algumas lembranças nossas dessa encarnação geram
dificuldades na etapa atual. Ou seja, pesquisadores, estudiosos dessa área dizem que cada vez que você relembra de algo, você não vai para aquele relembrar da mesma maneira. Você já é outra pessoa ali e a cada novo acesso, a identificação do processo é de uma forma e ele impacta no teu ser de uma forma diferente a cada novo acesso. Então, imaginemos essas questões todas de vidas passadas acessando. Olhei para o Jorge e identifiquei uma série de coisas. Isso vai interferir diretamente em toda a nossa relação atual. É difícil dizer que isso não vai acontecer. Então, mesmo que eu não tenha conhecimento de vidas passadas, mesmo que eu não acredite na reencarnação, não seja espírita, tá, por que eu não lembro? Essa resposta já é suficiente para dizer, ficaria meio complicado se eu lembrasse de tudo, né? E eu tendo todas... Porque o que acontece hoje? Hoje eu consigo restabelecer uma relação com a minha mãe, que eu tive dificuldade séria com ela. Há 10 anos atrás tivemos uma baita encrenca, um exemplo, né? E parece que aquilo amenizou no tempo. Foi ficando no esquecimento. Passou a ser menos importante aquele drama e mais importante a relação que a gente tem. Os valores mudaram, essa caminhada, a perspectiva de novas etapas. Como é bom hoje, 10 anos depois, poder estabelecer novos vínculos. Se aquela memória de 10 anos atrás, aquela lembrança, aquela emoção, tudo aquilo, tivesse ainda na mesma força nesse momento 10 anos depois, essa solução de conflito agora, 10 anos posteriores, seria praticamente impossível. Então, a cada novo olhar, a cada novo contato com outras pessoas, se aquela lembrança viesse, o sentimento brotasse, seria como estar vivendo o problema. A gente trabalha em reunião mediúnica. Certa feita, né, o espírito trouxe uma questão e ele veio com muita imponência. Eu disse, isso já ficou há um tempo atrás, vamos tentar ver por outra ótica. Não! Ele me matou hoje. Ele tirou a minha vida agora. Isso está acontecendo. Ele trazia a emoção presente. E é assim no plano espiritual. Ele ficou parado naquela lembrança. O espírito fica parado nesse processo, porque a gente fica preso no processo de dor por um bom tempo. E é difícil. É difícil esse recaminhar. E a reencarnação possibilita isso. Porque esse espírito mesmo, usemos ele como exemplo, ele reencarna. Apagou um pouco aquela lembrança, ele vai ter que viver, ele vai ter que comer, ele vai ter que ter uma vida. A vida física tem exigências de trabalho, de manutenção, e ele vai se envolver com outras coisas e vai se distanciando. Eu, 10 anos depois, com a minha mãe, me distanciei do problema. Eu tive que trabalhar, eu tive que levantar, eu tive que tomar banho, tive que fazer outras coisas. E cada vez que eu ia fazer outras coisas, a vida convidando a fazer outras coisas, eu me distanciava do problema e da dor. E ele foi ficando. E eu fui olhando para ele com outros olhos, mais de fora, mais de longe. E toda a construção da nossa caminhada possibilita que eu, com maturidade, consiga perceber. Poxa, quanto tempo perdido tem, como o Jorge disse, né? Isso. Quantos anos tem tua filha mais velha? 17. 17. Tu ama a tua filha, né? Sim, muito. Muito. E se eu te dissesse agora, se tu recebesse agora a informação que ela foi tua assassina em vidas passadas, tu perdoaria? Seria difícil, talvez, né, Jorge? A gente acaba tendo algumas informações de vidas passadas por estar no mundo. Mas agora, envolvido. nesse momento, ela já tem 17 anos, tu é apaixonada por ela. Sim. Isso ia interferir no teu amor por ela? Difícil. Dificilmente. Não faz Dificilmente. diferença. O que eu queria te dizer, na verdade, é que eu já tive essa informação por estar no ambiente espírita. Minha filhotinha é tenebrosa do passado. Temos uma história, assim, complicadíssima. As Mas duas eu falei o acaso aqui. Mas é a realidade. Isso interfere positivamente até, nesse caso. Porque daí me ajuda a achar a solução, entendendo uma problemática que não é de agora e a gente precisa consertar as coisas ali. Não, é que nem eu digo para ela assim, minha filha, antes de reencarnar, Deus estabeleceu uma relação para nós. E isso normalmente no momento em que ela está ali tentando infringir a regra, tentando manipular o contexto. E adolescente tem isso, né? Minha filha, antes de reencarnar, temos um comprometimento com Deus. Você aceitou junto a Deus
que teria um supervisor ali. Eis aqui o teu supervisor. Eu aceitei a tarefa de te conduzir. Então, nessa encarnação, você é minha filha, vai receber essa condução, quer goste, quer não. Há um processo ali estabelecido da hierarquia, mas também a gente pode suavizar, pode melhorar isso. Dá para ficar bom para todos, até que tu compre teu feijão, eu digo para ela. Né? E aí, esses tempos, nessa situação aí, as crianças foram pro mercado e encheram o carrinho de feijão. Né? Como assim? Não, mamãe não disse que quando a gente comprar feijão, a gente vai poder fazer o que quer? Opa! E aí nós estava levando o feijão a mais para casa, né? E não é só o feijão, é a maturidade, é a compreensão de muitas coisas, né? É a percepção, mas ter o conhecimento da vida passada, saber que aquele espíritozinho que está ali é um espírito reencarnado, tem suas dificuldades, seus dramas, ele demonstra as tendências, o temperamento difícil, desde o berço. Desde o berço, cada um por um caminho. Né? Alguns das crianças lá, a gente entrega a chave, outro a gente tem que puxar um pouco mais. Importante lembrar, né, que o planejamento reencarnatório, ele é perfeito. Perfeito. Nós estamos agora... E nós aceitamos. Sim, nós participamos disso. Nós participamos disso. Então, nós estamos na nossa melhor versão, como eu falei, estando com as dificuldades possíveis. Com certeza que os nossos ombros podem suportar. Então, assim, como tudo se encaixa, e aquele ditado que muitas vezes a gente ouve assim, que nada é por acaso, mas nada é por acaso mesmo. Né? Nós estamos realmente, eu digo sempre brincando, que Deus não erra o CEP, né? O código de endereçamento postal, nós estamos na casa certa, com as pessoas certas, né? Na família certa, inclusive. Né? Então, assim, tudo de acordo com as nossas possibilidades. E cada vez mais a gente se encanta, eu posso dizer assim, se apaixona pela sabedoria e pela justiça divina. É verdade. A cegonha não erra o endereço nunca. Não. Não erra o endereço nunca. E tudo aqui foi dito, né, nos remete à grandeza de informações, de conhecimento, de compreensão que a doutrina espírita nos oportuniza. E não é fazer uma comparação com as outras religiões, é que cada um tem a sua prática, tem a sua formulação, né, o seu incentivo ao estudo de acordo com os seus ritos, com as suas histórias, com as suas finalidades, com as suas concepções. Mas a doutrina espírita nos abre esta possibilidade de sempre e a todo instante confrontarmos, inclusive, o nosso momento de agora com as nossas vidas passadas. Eu sempre tenho repetido uma história que eu ouvi de um médium, bastante ostensivo e por isso procurado por muitas pessoas, e ele conta que foi procurado por uma mãe que havia tido a perda, entre aspas, né, do filho, e queria saber como é que o filho estava no mundo espiritual. Ela já havia vencido a primeira etapa. Bom, ele está vivo, ele está no mundo espiritual. Ok, já é um avanço. Conforta, consola, incentiva a continuar estudando. Mas ela queria saber, como toda mãe, como é que está meu filho no mundo espiritual? E ele respondeu com uma pergunta: como é que era o seu filho nesta vida? Porque não se estabelece, não acontece uma ruptura. Eu sou esse que agora estou aqui me apresentando, me mostrando, e depois da reencarnação há todo um processo diferenciado. Lá em cima é tudo diferente. Não, é uma sequência do que nós somos aqui. Então, esta relação aqui que vocês fizeram com muita propriedade, nos remete a esta grandeza das possibilidades de busca de informação, de compreensão através da doutrina espírita e dos sinais, porque realmente, e tudo, assim como não é por acaso, tudo tem o seu momento certo de acontecer. Essa própria revisão do nosso passado, feita em alguma circunstância, pode ter um resultado, feita num outro momento do nosso próprio processo evolutivo, da nossa caminhada, tem uma outra concepção. Nem sempre estamos preparados para esse reencontro com o nosso passado. Porque quando nós visitamos o nosso passado, nós visitamos na condição de agora. E como a Márcia disse, nós não vamos visitar o nosso passado, né, sem que isso cause algum efeito. Sem que cause, sei lá, uma surpresa, uma decepção ou qualquer outro tipo de reação.
e também não vamos voltar ao nosso momento atual da mesma forma. Sim. Cada visita ao passado vai ter uma influência diferente no nosso processo evolutivo. Isso tudo nos é permitido pela compreensão da importância desse véu momentâneo, que é o esquecimento, né, que é colocado na nossa visão. E eu gostaria de aproveitar esse fato que tu está relatando, Vicente, do médium, né, ser questionado, porque isso acontece muito nas casas espíritas, né, e talvez seja uma das maiores motivos, claro que pela dor, né, pela dor as pessoas se aproximam. Sim. Eu sou um caso, né, pelo suicídio da minha mãe, eu fui me aproximar para buscar respostas. Né? Então, assim, essa questão de buscar que o médium traga informações, que a espiritualidade nos traga informações sobre entes queridos, é um exemplo muito bom, porque muitas vezes não é possível pela sintonia com o médium, mas também não é possível porque aquele ser não está em condições de transmitir uma mensagem que seja pacificadora, que seja uma mensagem de conforto, né? Aquele ser não está em condições, e nós estamos provisoriamente esquecendo do passado, porque nós também não estamos em condições de saber. Eu lembro um caso do Divaldo. O Divaldo Franco veio a Santa Maria várias vezes, e ele, nesse caso, foi lá no Malé, naquele pavilhão do Malé, que o Divaldo, e ele contou uma história que ele estava autografando um livro dele, que hoje ele não consegue mais fazer isso pelas suas condições físicas, né? Mas ele estava ali autografando um livro, e aí chegou uma senhora e disse assim: olha, eu queria saber, se o senhor pudesse me dar uma informação do meu filho, porque meu filho morreu num acidente de carro, e isso foi recente. Será que o senhor poderia, o senhor que é um médium excepcional, me dar uma informação dele? E ele recebeu, naquele momento, a informação do filho, que disse assim para ele: diz para ela que ela é culpada, porque ela me deu um carro e eu não tinha condições de ter um carro, nem sabia direito dirigir, e que ela é culpada pela minha morte. Olha só. Aí o que o Divaldo disse? Jamais eu daria uma informação dessas para uma mãe desesperada. Né? Não é o momento. Talvez no futuro ele já em equilíbrio e ela também já confortada, né, porque o luto tem uma fase, tem uma passagem que é natural, ela pudesse estabelecer uma relação. E assim, as nossas vidas passadas, no devido tempo, no devido momento, nós vamos poder acessar. Até porque ele também estava no calor da emoção, né? Certamente esse espírito amadurecendo, compreendendo todos os fatos, né? Vai entender a imperícia dele ali, a negligência, talvez o álcool, talvez a bagunça no volante na hora que estava dirigindo. Ele vai entender a responsabilidade dele no processo. E não vai querer só terceirizar a culpa. Exato. Né? Então, são processos de amadurecimento. E ela certamente na reflexão. Poxa, realmente, às vezes dar tudo não é a melhor opção. É por isso que tudo tem o tempo certo, né? Exato. Tem o tempo certo. O tempo certo para semear e para colher. Que imprescinde de maturidade. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Maturidade espiritual, né? Serenidade da alma, né? Essas coisas que nos mantêm, nos ajudam, né, a que fiquemos algum tempo em equilíbrio. Porque também o equilíbrio permanente, né, ainda não é para agora. Eu, pelo menos, não estou preparado ainda, né, e não ousaria dizer, né, eu estou permanentemente em equilíbrio. Eu estou buscando equilíbrio. Né, estou buscando equilíbrio. Né, e quando escorrego, pelo menos qual é a vantagem que a gente tem? Qual é o aprendizado? Qual é o aprendizado que a gente tem? Né, e é que é possível eu retomar a caminhada. Sempre na busca do equilíbrio, sempre na busca do crescimento, da evolução. E tudo que nos acontece tem também esse caráter, tem também esse objetivo. Aqui, quando a Márcia falou, o Jorge falou sobre o nosso processo reencarnatório, tudo acontece com a nossa participação, com o nosso consentimento. Nós viemos para cá conscientes do que nós temos que fazer e por que temos que fazer. Não por imposição, mas como oportunidade. E por isso, né, a graça que esse esquecimento nos oportuniza, para que tenhamos essa chance de termos um novo aprendizado e merecimentos para
as nossas evoluções. Sim. Eu gostaria de finalizar aqui, hoje o tempo vai voando, né? O tempo voa. Uma passagem de Jesus, quando ele... Uma mulher, né, que adúltera, né, iria ser apedrejada, essa passagem, né, da mulher adúltera que seria apedrejada, e foi chamado Jesus para ver o que ele dizia sobre isso. Na verdade, seria colocar ele numa saia justa. Sim. Porque se ele estimulasse a morte, o apedrejamento, ele estaria estimulando a lei mosaica do olho por olho, dente por dente, né, da vingança. Né? E se ele abolisse aquela mulher, ele estaria sendo frouxo, não estaria dentro das leis. Né? E Jesus, com toda a sua sabedoria, ele escreveu na areia, isso está na Bíblia, essa passagem, né? E ele escreveu, e aí eu perguntaria, aí, mestre, o que tu acha? O que vão fazer com a adúltera? Outra coisa que era uma mulher, né? Porque o homem que cometia adultério não era apedrejado, né? Sempre as mulheres tinham essas punidas, né? E aí Jesus parou e disse assim, aquela célebre frase dele, quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra nesta mulher. Né? E aí, o relato é que, primeiramente, os mais velhos começaram a se retirar. E aos poucos foram se retirando os outros, até os jovens se retiraram. Olha a colocação. Por que primeiramente os mais velhos? Porque os mais velhos têm uma história mais longa. Tinha errado mais. Tinha errado mais. E nós, como somos, e aí transportando essa história para hoje, para esse tema de hoje, nós somos espíritos muito velhos. Ainda nesta caminhada, e trazemos conosco histórias muito carregadas, né? Então nós precisamos lembrar disso, né? Que todos nós temos vamos dizer assim, esses erros, cometemos erros, e não é lembrando desses erros que nós iríamos melhorar, mas sim sendo nós mesmos, como diz a questão 393, e procurando agir dentro da lei de Deus. Nós somos espíritos muito velhos porque viemos de muitas gerações. Né? Para nós chegarmos no estágio em que estamos hoje, nós passamos por muito tempo, por muitas encarnações. Então, realmente, como o Jorge disse, eu concordo, nós somos espíritos muito velhos, mas estamos ainda no jardim da infância, né? Da nossa espiritualidade, do nosso crescimento, da nossa evolução espiritual. Ou seja, qual é a consciência que eu tenho, que quero partilhar com vocês e com os nossos telespectadores, com os nossos ouvintes? A consciência que eu tenho, e que eu penso que nós temos, é que nós temos muito tempo para trás e muito tempo para frente, até que em outras etapas a gente possa continuar. Tomara que aproveitando as oportunidades da compreensão, do crescimento, da evolução. Cada coisa no seu momento, cada coisa na sua hora certa. E quando nós falamos em espíritos velhos, nós não estamos falando de nós estamos falando com todos os amigos e amigas que estão conosco. Exatamente. Todos nós estamos nessa caminhada, todos nós estamos nesse processo, né? Uns um pouquinho à frente, outros um pouquinho atrás, mas o planeta Terra, que é um planeta de expiações e provas, ele foi feito para nós. E quando Jesus falou àquele povo, ele falou a todos nós. E fala a cada frase dita a todos os instantes, a todos nós, né? Ele joga a responsabilidade para nós. De não julgar. A nossa responsabilidade nesse processo, né? Então a gente percebe realmente, o esquecimento do passado é um convite divino constante à renovação. Para que a gente possa renovar sempre, renovar a cada nascer do sol, a cada dia de manhã, quando eu acordo, bom, hoje vai ser melhor do que ontem, meu humor, meu temperamento, minha paciência, menos máscaras, mais postura diante da vida, mais consciência, lucidez enquanto espírito, tentando acertar sempre, da melhor forma possível. E a gente percebe que realmente é esse o caminho. E esse esquecimento nos proporciona também a viver um dia de cada vez, viver o hoje, o agora, aproveitando as oportunidades de fazer o bem e principalmente perdoando e amando. O que eu fui no passado? Hoje você é a melhor pessoa de todas. A melhor versão. A melhor versão, exatamente como o Jorge disse no início. É hoje e eu tenho que viver isso.
né? Meu papel hoje, minha tarefa hoje. O que eu fui só ajudou a construir de certa maneira, mas o meu futuro depende do meu agora, né? Então, que a gente possa acessar o passado como lição de vida para não repetir erros e para reforçar aquilo que ficou positivo, mas que faça diferença no nosso presente. E que o pessoal continue fazendo perguntas, porque esse programa de hoje veio em função de uma pergunta, de um questionamento, que continue nos mandando perguntas, e continue nos estimulando a buscar respostas, para que juntos a gente consiga um esclarecimento que auxilie na nossa caminhada. E temos muitos assuntos pela frente. O tempo sempre será curto, na medida da importância de cada tema, mas nós sempre queremos renovar a nossa disposição de voltarmos aqui, estudarmos sempre os ensinamentos da doutrina espírita e partilharmos, com os nossos telespectadores, com os nossos ouvintes, com tantas pessoas que também, através das redes sociais, nos acompanham e que estão ainda interagindo e nos abastecendo também com as suas dúvidas, porque pelas dúvidas nós sempre buscaremos respostas. E esse é um dos desafios da vida, encontrarmos sempre respostas para as nossas necessidades. Programa Despertar Espírita hoje fica por aqui, mas a vida continua nesta e em outras dimensões. Até o nosso próximo encontro. Olá, amigos. Meu nome é Carlos e hoje venho convidá-los a conhecer a Associação Espírita Luz e Trabalho Leon Denis. Nossa casa tem 54 anos e é federada à Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Aqui, além de conhecer e estudar a doutrina espírita, você poderá receber passes. Nossa evangelização atende bebês até jovens de 21 anos. Desenvolvemos 2 projetos destinados a famílias de baixa renda. O projeto Cantinho do Pão, onde as mães aprendem a fazer salgados e doces que podem gerar renda adicional. E o projeto Reeducar, onde entregamos alimentos e evangelização a mais de 40 crianças do nosso bairro. São 2 grupos de estudos disponíveis, presencial aos sábados, das 13h45 às 14h45, e online toda terça-feira, das 20 horas às 21h30. Nosso endereço na Rua Equador, 271 em Cabobi. Maiores informações pelo telefone 559-9645-8118. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.